Oferecimento Performance, a evolução da gestão comercial de empreendimentos imobiliários. Queiroz Galvão, MGAE Empreendimentos, Incorporadora Baiana, Classe Cred, Ourofício Prime, Can Ferreira, Empreendimento Natos Embaçaí, Radar da Bahia, Palladium Construtora, SC Incorporadora, Braesa Construtora, Destacol Patrimonial, Inova Empreendimentos, CPL Construtora, Jequitibá Construtora, Ética Empreendimentos, P3 Engenharia, GA Empreendimentos, Caroso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos, APS Engenharia Estratégica. A partir de agora, você fica ligado nas principais informações e tendências do mercado imobiliário. Incorporação imobiliária, construção, compra e venda e aluguel de imóveis, condomínio, arquitetura, corretagem, direito imobiliário, financiamento imobiliário e tudo sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. No ar, Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Manuel Gomes, Silva Rocha. Aquele abraço, bom dia, né? 9 da manhã, mais 2 minutos, estamos começando o Radar Imobiliário de hoje, aqui na Rádio Metrópole, e um programa com uma responsabilidade dobrada, até porque o titular da pasta, daqui a pouco o Léo James vai dizer onde ele foi. Não sei se foi Boca Raton, se foi Mississippi, não sei, para algum lugar ele deve ter ido, né? O nosso titular da pasta, Manuel Gomes, apresentador deste programa. E nós estamos aqui hoje com um programa muito rico de informações com relação ao setor imobiliário. Daqui a pouquinho nós já vamos cumprimentar os nossos convidados, mas registrando de que teremos a presença de Alexandre Landim, ele que é presidente do Sinduscom, e vai nos dar uma geral com relação ao que pode mudar nesse setor imobiliário com as novas buscas, as novas conquistas. Estaremos falando também com Leandro Caruso e Francisco Caruso, eles que vão falar sobre o lançamento que está indo de vento em polpa, né? O Privilege Buy House, né? Você vai tomar conhecimento de mais informações para você correr já e adquirir. Eu estou desconfiado que o Francisco Caruso foi com o Manuel Gomes. Será que eles atravessaram o Atlântico? Não, né? Quem sabe? Às 10 da manhã, meu amigo Antônio Carlos da ACT também vai discorrer aqui sobre o Home Equity, enfim, sobre as taxas bancárias, os financiamentos dos imóveis para comércio, para moradia. E teremos ainda aqui, direto da Tríade, dessa suntuosa loja que tem como líder meu amigo Léo James, né? Que entra aqui e não quer sair mais, quer comprar tudo, viu? Tem que sair para comprar persianas, Hunter Douglas e tudo mais. Tudo de primeira qualidade. A arquiteta Jéssica Araújo estará conosco também aqui no nosso programa, participando deste Radar Imobiliário. Lembrando para você que você pode também visitar o nosso portal e ter informações atualizadas. Por exemplo, Senado aprova projeto que facilita mudança na função social de imóveis. Banco sobe meta para crédito imobiliário em 2022. Janeiro fecha com a valorização no preço de imóveis em todas as regiões. Áreas impulsionam vendas de imóveis no Rio de Janeiro em 2021. Então, a partir de agora, você fica ligado aqui no nosso Radar Imobiliário e pode visitar o nosso portal. O presidente do Sinduscom, Alexandre Landim, vai falar tudo sobre a capacidade de mercado, análise, os avanços tecnológicos desse setor imobiliário, ok? Antes de eu cumprimentar todos os nossos convidados para o programa de hoje, boto o cabeça branca aí, o dono da lancha, bota ele aí, vá.
Muito bom dia, meu amigo Silva Rocha. Bom dia aos ouvintes aqui do nosso Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Bom, hoje mais um programa especial com 2 horas, o segundo programa. Meu amigo Alexandre Landim, aí, presidente do Sinduscom, aí trazendo um panorama para a gente sobre o mercado imobiliário. Tem também o nosso estilo de viver com dicas de arquitetura e decoração. E meu amigo Antônio Carlos também trazendo o crédito imobiliário aí e falando um pouco de home equity, as opções, as possibilidades, principalmente de quem está buscando recursos, não só pessoa física como pessoa jurídica. Ele vai trazer aí as possibilidades. Também o nosso amigo Leandro Caruso trazendo aí esse empreendimento, né, o Porto Privilege Buy House, esse empreendimento que com certeza trouxe muita tecnologia na gestão de unidades imobiliárias, o que traz mais rentabilidade, inteligência competitiva, inteligência de mercado, para que o investidor, aquele que compra imóvel para locação por temporada, locação por uso, tenha com certeza muito mais rentabilidade. Eu hoje não estarei presente no programa, estou aqui com meu amigo Edson Pascoli e também com meu amigo Fábio Penacal aqui em Brejão, aqui na Chapada, olhando breve, bons negócios por aqui, novidades para o mercado imobiliário também, mas com certeza esse programa aí comandado por Silva Rocha também, meu companheiro aí, parceiro de programa, terá com certeza aí muitas informações para você, com 2 horas, de 9 às 11 agora. É claro, também não posso deixar de dizer, muita movimentação no mercado imobiliário. O prédio dos Correios também indo para leilão, mudança aí, que eu acho até uma mudança perigosa, uma mudança aprovada no Senado já, indo para a Câmara dos Deputados, uma aprovação de mudança de destino do imóvel ou do condomínio, saindo ele, por exemplo, de residencial para comercial, com aprovação de 2/3 dos proprietários. Antigamente, isso só era possível com 100% de aprovação. Eu acho perigoso, apesar de que a maioria absoluta quiser, sempre a democracia diz isso, né? Mas quem quiser morar, então comprou aquele empreendimento para ser residencial, faz o quê? Então, enfim, muitas discussões sobre esse tema ainda vão surgir, porque é um tema relevante, é claro, ainda em aprovação, mas um tema relevante. Também alguns vereadores de Salvador foram ao Ministério Público para tentar trazer para uma realidade, né, econômica da nossa cidade a questão do valor do IPTU, que realmente muito acima da expectativa e da possibilidade econômica das pessoas que moram em Salvador. Então, realmente, valores que fogem aí da nossa realidade. Já foi discutido isso no passado, volta à tona, porque começou a apertar no bolso do povo. Aí, todo mundo, as pessoas entendem que realmente está muito fora. A gente já falou várias vezes aqui sobre isso. Não existe uma cidade que arrecada mais com IPTU, tem uma arrecadação de IPTU muito maior do que a arrecadação com serviços. Por quê? Porque não está gerando negócio, porque não está gerando emprego, está fazendo aquela cobrança de taxas que são obrigatórias, mas que os valores precisam estar dentro da realidade, né? Enfim, muita informação está lá no nosso portal radarimobiliario.com.br. Então você pode acessar também, ficar antenado a semana inteira, também em nossas redes sociais. E é claro, hoje com muito conteúdo aqui para o nosso programa. Deixar já um abraço aqui forte para meu amigo Alexandre Landim. Infelizmente, depois dele me enrolar 4 semanas, na semana que ele foi, eu não pude estar aí presente para dar um abraço, mas deixo um abraço muito forte para ele. Também para meu amigo Léo James, nesse programa aí direto da Tríade. E é claro também para meu amigo Antônio Carlos, meu amigo Leandro Caruso, Francisco Caruso, que estarão também no programa falando do melhor investimento
imobiliário da cidade. Um abraço a todos. No próximo sábado estarei aqui com meu amigo Silva Rocha. Muito bem. Minha amiga Lília Piropo, que é ouvinte assídua também deste programa e de toda a programação esportiva que o Grupo Radar desenvolve, acreditou nisso aí, Lília Piropo? Onde ele disse que está? Não sei não. Ele disse que está num lugar, de repente ele está em outro. Vamos tocar o projeto aqui. Bom dia para o presidente do Sinduscom, Alexandre Landim, cumprimentado aí pelo nosso Manuel. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Silvio. É um prazer estar aqui. Um abraço grande para o nosso amigo Manuel Gomes. Esse que é o programa do nosso setor, tratando do nosso dia a dia, nossas dificuldades e oportunidades. É um prazer estar aqui. Muito bem, desenvolveremos daqui a pouquinho muitos assuntos importantes. Bom dia para o meu amigo Leandro Caruso, que vai falar do empreendimento que já está no setor imobiliário com uma, diríamos assim, busca de vento em popa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Silvia. Bom dia aí, Manuel Gomes. Bons negócios, eu sei que vão existir aí, viu, Manuel? Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu tenho aqui uma responsabilidade grande, estou aqui ao lado de Alexandre Landim, presidente de Léo. E, enfim, eu acho que o bate-papo vai ser muito enriquecedor. Muito bem. Léo James, bom dia. Tudo bem? Você veio de avião, não? Ou de helicóptero? Não, eu vim de carro mesmo, Silvio. Eu não tenho nem avião nem helicóptero, é só o Manuel Gomes e você. E Gilberto. Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. É uma satisfação, mais uma semana, a gente receber esse programa que é líder de audiência daqui diretamente da Tríade. E hoje a gente vai receber aqui Jéssica Araújo, grande arquiteta, que vai falar um pouco sobre a carreira dela e sobre os seus projetos também. Muito bem. Alexandre Landim, o Sinduscom, o momento do Sinduscom no sistema imobiliário, no universo do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Bom, Silva, primeiro falar um pouquinho do Sinduscom, né? Sinduscom, a Casa da Construção, onde nós lá reunimos os nossos construtores, não só de obras imobiliárias, mas de obras públicas, obras de saneamento, rede elétrica, obras industriais, de montagem, manutenção, enfim, é onde a gente debate os nossos assuntos de construção civil, as oportunidades, as inovações, as nossas dificuldades. E eu acredito, você falou um pouco, puxou para um desses elos, que é a obra imobiliária. Eu acredito que nós vamos ter um grande ano. Primeiro, as empresas estão preparadas para isso. Não tenho dúvida que nossas construtoras passaram por esse período agora de poucas obras, se prepararam, se qualificaram. E hoje a gente vai viver, este ano vai ser um ano de muitas obras, porque as obras desse ano foram um sucesso dos últimos 2 anos. O ano passado foi um ano com muitas dificuldades, não só da sociedade, nas nossas relações humanas, mas nós tivemos aí uma onda de valorização do nosso imóvel, né? Esse que é o nosso teto, onde a gente vive, que diante da pandemia mostrou que precisava ser adequado. Precisava de novos equipamentos. Eu acho que o equipamento da década passada foi a varanda gourmet. O equipamento dessa década ou desses próximos anos vai ser o home office. Esse que é um equipamento que todo mundo, quem aqui não tem um filho que estudou em casa ou que não passou seu trabalho para fazer o home office, passou a sua atividade para dentro de casa. Isso gerou uma demanda. Nós tivemos resultados de venda muito interessantes, uma renovação, e este ano eu acredito que o mercado imobiliário deve dar a continuidade, porque a gente já aprendeu que isso não veio para ficar, não é uma onda, veio para ficar. Então a gente precisa reequipar nosso teto, nossa casa, e enfim, acho que vai ser um ano esplendoroso para o mercado imobiliário. E as construções, essas que foram as vendas do ano passado, vão estar acontecendo ao longo desse ano. Como é que se dá o processamento dessas mudanças que você acabou de citar? A varanda gourmet era o coqueluche daquela época. Agora você
já entende, o mercado já absorve também esse tipo de mudança. A aceitação, ela é rápida, ela é lenta, ela é paulatina, ou quando se sai para um outro tipo de possibilidade de mudar a arquitetura dos imóveis, dos empreendimentos, o mercado aceita rapidamente ou há um delayzinho, diríamos assim, para aceitar? Boa pergunta, Silvio. Eu entendo, eu até outro dia estava conversando com um consultor nosso, há algum tempo, ele me disse o seguinte, quando no ano 99 para 2000, acho que todos lembram do bug do milênio, né? Se esperava uma mudança de costume, se esperava uma mudança de milênio e pouco aconteceu naquele período. Eu acho que essa mudança do milênio está acontecendo agora. A mudança dos nossos costumes são agora. A pandemia fez com que a gente repensasse alguns equipamentos, o nosso dia a dia e como é a nossa vida. E lógico, isso traz reflexo para a nossa moradia. E diferente de outras tendências ou modismo, essa foi uma necessidade dos nossos compradores. Nós agora precisamos equipar, nos empreendimentos precisam ser repensados para o trabalho em casa. Tem empresas hoje, e é fácil você ver rapidamente, pegar mensagens ou notícias de empresas que fecharam seu escritório, mas continuam com atividades. As pessoas estão vivendo dentro de casa, estão trabalhando em casa. Hoje você contrata pessoas para trabalhar em casa, para desenvolver suas atividades em casa. Isso é uma mudança de costume. Isso é uma nova forma de ocupar os espaços. Era usual algumas casas, apartamentos, enfim, que você entrava para o uso apenas para dormir ou para almoçar. Hoje as pessoas vivem efetivamente dentro de sua casa. Hora para estudar, hora para trabalhar. Quantas faculdades nós conhecemos que não voltaram ainda às aulas? E não sei se voltarão. Acho que o EAD vai ser uma mudança, a educação vai mudar aí, não a educação primária, mas a educação superior, nível superior. As pessoas não vão precisar ir para a Austrália para fazer um curso na Austrália. Hoje as casas é outro pragmatismo que a gente tem que reavaliar. As casas de hoje têm que estar conectadas e bem conectadas. Acho que não é só uma tendência, é uma mudança de costume, é uma mudança de era, diria até mais, uma mudança de era. Muito bem, estamos conversando com o presidente do Sinduscom, Alexandre Landim. População cresceu 4,6% na construção, segundo os dados feitos numa estatística do IBGE, é isso aí? É isso mesmo, a gente percebe claramente que houve, além do mercado imobiliário, que teve essas vendas no ano passado, início de algumas obras, né? Que eu acredito até que podem, se os projetos se realizam, esse aumento deve ainda ser mais acentuado nos próximos meses, imaginando ao longo deste ano. A gente vê alguns movimentos de PPPs, né? Essa parceria que pode viabilizar políticas públicas de infraestrutura. E aí, isso aí se potencializa se a gente conseguir envolver não só as grandes PPPs ou as grandes empresas, mas envolver as médias empresas principalmente. Você vê uma demanda, como se construiu o hospital nos últimos 2 anos e agora como se está construindo escola. Então, tem uma demanda, tem algumas obras, de obras públicas. As obras de saneamento também, houve um movimento de contratação, principalmente no interior. Veja, você está falando do mercado imobiliário e você veja como o mercado imobiliário é importante para a nossa sociedade. E a indústria da construção, ela chega e ela faz a melhoria. Esse movimento da pandemia fez com que não só que a gente reavaliasse o nosso imóvel, mas avaliasse onde a gente mora. Houve um movimento inverso de ocupação das cidades do interior. Houve uma interiorização do nosso fluxo de migração, que algumas pessoas saíram das cidades e foram para o interior. Houve esse fluxo. E nesse interior, que hoje, antes, tinha uma ocupação menor, aumenta a ocupação, você tem que melhorar a infraestrutura, não é melhorar a infraestrutura.
Você tem que conectar essas pessoas que saíram da capital, foram para o interior, tem que deixá-las conectadas. Então tem que ter infraestrutura de telefonia, tem redes elétricas que são potencializadas, né? Você tem saneamento, abastecimento de água, você tem um comércio que vai lá, as obras corporativas, supermercado, você chega lá com escolas, hospitais e outros. Então eu acredito, você falou sobre IBGE, eu acredito até que a gente vai ter uma demanda até maior do que essa primeira sinalizada, assim, principalmente os nossos governantes aí apostarem, o que eu acredito seja uma grande oportunidade, ter uma política pública de habitação de interesse social. A gente começar a pensar nesse tema para que seja de forma recorrente como outros estados. São Paulo, o Goiás, o Paraná tem uma política, parte da arrecadação vai para a política de habitação de interesse social. A gente também tem que pensar nisso. É verdade. Segundo a pesquisa, a informação é que passamos de 7.159.000 para 7.490.000. Foi um aumento de 322.000 novas vagas no trimestre. Foi isso mesmo que aconteceu? É por aí, o dado é esse. Eu vou até trazer dados aqui do nosso estado, e alguns saldos que a gente percebe. Em dezembro, nosso saldo de emprego era de 130.000 empregos. Isso, o emprego formal registrado no CAGED. Quando a gente extrapola para o trabalho informal, a gente está falando de quase 300.000 empregos. A Bahia, ela lidera no Nordeste as contratações. O Nordeste, ao todo, tem 450.000 empregos, tem um saldo de 450.000 empregos, enquanto a Bahia tem 129.000. E se a gente avançar, extrapolar um pouquinho a nossa região metropolitana, deixa eu pegar aqui o dado, Salvador tem um saldo acumulado de emprego de 47.000 empregos. Então, esses dados, o que você coloca do IBGE a nível nacional, e aí a gente trazendo para nossa, regionalizando, o nosso dado se confirma. Muito bem, estamos conversando com o presidente do Sinduscom, Alexandre Landim. Uma pergunta que é recorrente. Boom imobiliário, 2008, 2009. Vamos parar um pouquinho antes da pandemia, que foi 2019, 2020. De 2008, 2009, quando se pensou, diríamos assim, que as coisas ficariam naquele patamar por um grande tempo. Você lançava o empreendimento num dia, 24, 48 horas depois, o empreendimento estava todo comercializado naquela época. Antes da pandemia, eu queria que você fizesse uma análise. De 2009 a 2019, 10 anos, mudou muita coisa? Qual foi o comportamento daquele que sempre quis adquirir um imóvel? Diminuiu a marcha? O boom não continuou ou não manteve uma média? Por quais motivos antes pandemia, para nós não envolvermos a pandemia? Olha, Silvia, eu percebo claramente que 2015 a gente começa teve esse momento, esse auge. Salvador registrou até números de lançamentos bem altos, né? A gente está falando acima de 10.000 unidades ano, enquanto a nossa média era algo em torno de 4.000 unidades. Mas aí em 2015 a gente começa a enfrentar uma dificuldade nacionalizada, né? Não foi a Bahia nem Salvador, foi uma dificuldade nacionalizada de econômica, né? E as discussões, e entra uma crise. Essa crise, ela retrai os investimentos, né? Ela retraiu os investimentos e lançamentos imobiliários. Os números de 2016 de lançamento, 2017, você vai perdoar a lembrança, mas a partir de 2018, os nossos números, 2017, 2018, são muito pequenos no mercado imobiliário. Os lançamentos foram mínimos. O que eu trago, o que eu acho que a gente tem de fatos novos agora? Primeiro, o estoque de imóveis. O nosso estoque de imóveis novos, o mercado primário, aquele que as consultoras lançam, é mínimo, é muito menor do que a nossa capacidade de compra. Você acha que chega um dia a acabar esse estoque? Zerar? O estoque anual, eu acho que não tem mais estoque. O
estoque de lançamentos novos são poucos. Se a gente projetar a nossa demanda como era até 2019, de 4 mil unidades ano aproximadamente, não se lançou esse número. Então a gente tem um estoque mínimo de lançamentos imobiliários. Eu estou falando mercado primário. Você tem o mercado de quem comprou das construtoras incorporadoras, talvez seria um segundo mercado. Isso é uma leitura própria, não é uma dinâmica, nem uma estatística, mas é uma percepção nossa. Então, esse mercado primário nosso lançado, nós temos estoques mínimos. O mercado, talvez secundário, quem comprou e vai revender, também muito baixo. Nós temos aí, sim, um estoque de imóveis usados, que, olha, teve uma grande demanda e movimentação dos últimos tempos. Eu sou capaz de desafiar vocês. Quem é que não teve um vizinho que vendeu um apartamento e fez uma reforma durante essa pandemia? Muita gente comprou ou retrofitou seu apartamento, fez uma mudança, uma melhoria. Então, eu acredito que aí, falando um pouquinho de Salvador, mercado imobiliário, obras imobiliárias, a gente tem aí uma oportunidade. Lógico que nós temos uma dificuldade. As nossas taxas de juros hoje, elas subiram, elas chegaram a uma ordem ainda uma ordem muito maior do que nós tínhamos, né? Uma grandeza de ordem muito maior do que nós tínhamos. É ainda similar ao nosso do boom imobiliário, o que não diz que ainda é um empecilho. A gente voltou ao passado, mas poderia hoje estar fomentando mais se a nossa taxa de juros for menor. Eu acho que a nossa grande dificuldade hoje é a gente falar sobre o custo material da construção. Esse que até no primeiro momento a gente poderia ter uma leitura, a inflação dos materiais, que eu acho que todo mundo percebeu, e eu não falo só do material da construção civil, quem visita o supermercado, o seu dia a dia, eu falei até outro dia, meu filho começou as aulas agora e falou, pô, mas ficou mais caro o meu lanche na escola. A percepção é todos, né? A inflação é esse sim que talvez seja o nosso grande desafio para ser vencido neste ano, porque perdem todos. Perdem os nossos compradores a capacidade de compra, perdem os nossos contratantes de obras, não só de obra imobiliária, mas nossos contratantes têm as obras mais caras. E perdemos nós, porque não quer traduzir que você vê num apartamento hoje, ou contrate uma obra, a percepção de lucro não é verdadeira se a gente não tem como regular o preço da construção. Bom, Alexandre Landim, presidente do Sinduscon. O papel do Sinduscon dentro desse contexto, como é que ele está sendo desenvolvido nesse momento? Excelente. Bom, a gente tem agora, nessa nova gestão, na verdade o Sinduscon tem um papel fundamental há muito tempo, ele vem traçando. Até um desses temas, esse que mais me agonia, ou traz agonia, expectativa a todos nós, com essa inflação de materiais. A primeira coisa, nós temos um grande elo, um grande trabalho feito pelas cooperativas de compra. Nós nos juntamos para comprar juntos alguns insumos para garantir que a gente tenha pelo menos a previsibilidade dos preços ou uma condição especial. E avançando mais ainda, a Coopercon Bahia, aí presidida pelo meu vice-presidente Ângelo, um amigo que está lá de batalha, a gente está conseguindo agora experimentar algo que o mundo todo fazia há muito tempo e a gente começa a fazer, as construtoras começam a fazer agora, que é a importação de insumos. O Brasil sempre sempre teve um parque industrial favorável. Nós, construtores, sempre conseguimos comprar a maioria ou a totalidade dos insumos necessários para fazer uma obra. Mas diante do momento, da diversidade da pandemia, de algumas fábricas terem parado, alguns insumos subiram os valores unitários acima de qualquer expectativa e as oportunidades externas se apresentaram. Então hoje a cooperativa está conseguindo importar insumos. Hoje alguns insumos, como aço, é mais barato você trazer de fora. Da Turquia, está tendo uma importação agora da Turquia. Agora a Bahia está participando de uma importação da Turquia, mas já houveram outras. O sul do país já experimentou isso, trazendo aço
mais barato que estava se comprando aqui agora. Então, para enfrentar essa adversidade, essa primeira agonia, agora o pessoal fala da dor, né? Dessa dor, da compra de insumos, do aumento, a gente abriu agora essa porta, experimentando a importação de insumos. A segunda, a gente agora recentemente fez uma grande parceria, na verdade, eu vou até corrigir, não fizemos agora, a gente acabou de lançar em parceria com o SESI um programa chamado Educar para Prevenir. Mas o SESI sempre foi um grande parceiro, desde o início da pandemia. Quando ela aparece, o que nós vamos fazer com o nosso canteiro? Como é que nós vamos preparar os nossos colaboradores para esse que pode ser o desafio do século? A gente está pensando aí em saúde e segurança. Falando de saúde e segurança, o que nós vamos fazer agora? E aí juntamos com o SESI, que tem uma equipe multidisciplinar. Aí eu estou falando de engenharia de segurança, de saúde, de medicina do trabalho. Conseguimos montar um programa visitando canteiros e agora recentemente reeditamos ele, colocamos ele já conhecendo a dinâmica, conhecendo as boas práticas, revisitando os canteiros. A gente lançou esse programa agora chamado Educar para Prevenir, onde a gente vai revisitar os canteiros. Lembre-se, até outro dia, no final do ano, a gente estava começando a ter um surto de influenza, né? Influenza e a Covid, naquele momento, a gente nem não sabia. Eu soube até que a proporção era de 80, era 50 para 50, agora é 80 para 20 de Covid e não parou ainda. Tem canteiros nossos que apresentaram índices acima de 15% que a gente precisa ter atenção. Então, está lançado agora esse programa, junto com o SESI, nós vamos visitar 100 canteiros de obra para treinar, revisitar. Lembrar, a pandemia não acabou, temos que tomar cuidado. Então a gente está lançando esse programa agora, a gente está muito focado na saúde do nosso colaborador, na garantia da continuidade da obra, na garantia das condições da compra dos materiais, enfim, tudo que puder melhorar o nosso ambiente de trabalho, principalmente os canteiros de obra. Muito bem, Radar Imobiliário, Rádio Metrópole está no seu rádio. Bote o sinal da hora aí bonitinho, vá, bote aí. Cadê? Sim, 9h32. Volto já. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial. Performance. Venha morar em um lugar tranquilo e desfrutar da comodidade de viver perto de tudo. Vila Vita Residencial. Seu apartamento com 2 quartos, suíte e varanda no melhor da Vila Laura. Viva perto do metrô, shoppings e supermercados. Viva perto de tudo. Obras avançadas e financiamento facilitado pela Caixa. Use seu FGTS e facilite a entrada. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou mande WhatsApp para 99623 3216. Incorporação Inova, CPL e Matriz. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive. Seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 9
98107-6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão comercial performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial performance. E você aí de férias, ouvindo a rádio e pensando, pra onde será que eu vou? Onde eu levo minha família, minha esposa, os amigos? Quero me divertir. Pois é, eu sei muito bem o que está passando em sua cabeça e a solução para isso é o Yane House, uma casa para você ficar tranquilo com dormitórios, sinuca, piscina, estacionamento amplo e você vai curtir aquele velho churrasquinho e tomar aquela gelada. Acesse o Instagram Yane House e venha viver o seu momento in house. Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. Central de Terrenos, sua imobiliária especializada na compra, venda e avaliação de terrenos em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana. Ligue agora mesmo e fale com nossos corretores. Central de Terrenos, 3444-7777 ou acesse o nosso site centraldeterrenos.com.br. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e-performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Manuel Gomes, Silva Rocha. 9h38. Voltamos com o nosso Radar Imobiliário neste sábado, programa número 127, irradiado aqui na Rádio Metrópole. E a gente vai daqui a pouquinho continuar com o presidente do Sinduscom, que veio para ficar meia hora, mas o papo tá tão bom que ele vai ficar um pouquinho mais, né? A não ser que ele tenha algum compromisso.
o presidente Alexandre Landim com informações pertinentes. Daqui a pouquinho, meu amigo Leandro Caruso vai falar tudo do empreendimento que está de vento em popa, né? Manuel te comprou 2, eu acho que ele comprou 3, viu? Manuel Gomes e o nosso Léo James também disse que é o próximo, é o próximo a ser visgado. Bom, agora vamos conversar um pouquinho com a arquiteta Jéssica Araújo, convidada da Tríade, nos dá o prazer de participar do nosso Radar Imobiliário e trazer informações preciosas deste mundo da arquitetura nos tempos modernos, né? Lembra-se como era antigamente, vovó? Há 50 anos atrás, você saía, comprava seu material, chamava o pedreiro, acertava tudo, a decoração você mesmo fazia. Hoje estamos na era da modernidade e da praticidade. Tudo prático, tudo rápido, para que as coisas possam fluir com um tempo mínimo e as coisas estejam todas prontas em tempo recorde. Bom dia, Jéssica Araújo, fale um pouquinho do seu trabalho e, segundo o Léo James, você tem que pegar ele aí, segundo o Léo James, a JA manda no pedaço, né? Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês os meus conhecimentos sobre arquitetura. Acho até bacana você falar sobre essa mudança de geração, né? Eu venho de uma geração nova de arquitetos, mas já venho desenvolvendo um trabalho bastante consolidado aqui em Salvador, principalmente nessa percepção e com essa visão de mudar os tempos. Porque para tudo que eu faço na vida, eu busco ter um olhar diferenciado e questionador. E aí eu acredito que isso é muito importante para tudo que a gente faz, de fato, porque a gente precisa se questionar sobre o que está acontecendo, se essas formas são as formas corretas. E antigamente a gente tinha padrões muito estabelecidos por status e por outras razões, principalmente quando você vai falar de casa. Você muitas vezes tinha que ter uma sala de jantar, ter uma sala de estar, ter outros ambientes, e a gente percebe que hoje as coisas estão muito mais diversificadas e eu busco muito pensar na questão funcional e sensorial do espaço. Então, achei bacana você trazer essa questão da vovozinha, como era, porque as coisas estão mudando com uma velocidade incrível. Vocês mesmo da área de construção, a cada dia uma novidade. Se a gente não estiver atento, antenado aos materiais, às situações, formas de construir, a gente acaba ficando, né? Então, eu acho muito importante a gente também trabalhar com repertórios em arquitetura, viajar, buscar referências, para que a gente esteja sempre atualizado para o que a gente vai oferecer. Muito bem. Me fale um pouquinho da utilização dos materiais diferenciados nos projetos que são elaborados. Então, eu costumo fugir um pouco do padrão até na criação do projeto, desde o processo criativo. Por exemplo, a gente participou de algumas mostras, né? Casacô, e eu sempre tentava ressignificar algum tipo de material diferente para que a gente transformasse a visão desse material. No último evento que eu participei, que foi a Casacô de 2019, no Horto, a gente trouxe aquelas telas de construção, aquela tela pop, a conhecida tela pop de aço, e a gente acabou fazendo uma parede toda de paisagismo, utilizando também o microcimento em tonalidades rosa, para que a gente ressignifique de fato os materiais, porque com essa pandemia a gente pôde perceber uma escassez na matéria-prima muito grande, principalmente nessa área de construção. Às vezes a gente vai construir e a gente tem que estar o tempo inteiro revendo o projeto porque está em falta, não tem ou vai chegar daqui a 90 dias, 100 dias, então é importante a gente ter essa habilidade de usar outros materiais, transformar materiais que muitas vezes eles não têm um valor agregado, mas que eles ficam numa composição muito bacana na composição dos espaços. Inclusive, Silva, esse ambiente dessa última Casacô mesmo, 2019, foi um ambiente premiado pela Casacô, o ambiente de Jéssica. Eu volto a falar aqui, como eu sempre costumo falar, a Tríade me possibilita isso, da gente conhecer grandes nomes, de estar, e eu acho que o importante na vida profissional é a gente estar cercado de pessoas competentes, né? Sempre. E Jéssica é uma dessas pessoas e que a gente tem muito orgulho. Como eu estava aqui apresentando aqui nos bastidores ao pessoal que está aqui hoje, para Alexandre, para Leandro e para o próprio Silva,
Como eu sempre falo, é uma menina retada. Essa aqui é a competência em pessoa. Ô, Léo, obrigada. E assim, eu comecei muito cedo a trabalhar, desde muito nova eu buscava alcançar os meus objetivos, eu já competia, treinava karatê e às vezes eu trabalhava para conseguir pagar as minhas competições. Então, esse hábito de trabalhar e de procurar e de fazer por onde vem de muito cedo. E quando eu comecei aqui a trabalhar em Salvador, eu tinha vindo de intercâmbio, eu estava morando fora, em Malta, que inclusive com muito trabalho no meu época de estágio, eu consegui juntar e me mobilizar para pagar o meu intercâmbio. Conheci o pessoal da Tríade, da Artinelli, e desde muito cedo, Léo, como é que pode? 23 anos, eu acho que eu estava com 23 anos, e assim, muita sede de trabalhar, de alcançar novos voos e fazer tudo acontecer. E aí, desde então, eu venho desempenhando os meus trabalhos com essa mesma vontade, mas de uma forma hoje um pouco mais madura, né? Que a gente vai se encontrando em outras possibilidades. E também isso faz com que a gente projete melhor. Porque eu defendo muito que o arquiteto, ele, acima de tudo, ele precisa ter muita sensibilidade. Então, se a gente não se encontrar também como ser humano, buscar essa satisfação pessoal, não só no trabalho, em outras áreas, a gente fica com a cabeça, às vezes, muito sobrecarregada e na rotina do dia a dia. E acaba replicando padrões. Então, eu acho que isso também é uma das coisas mais importantes que eu considero na arquitetura, é você poder ter o seu momento e trabalhar com isso ao seu favor no projetar. É você ter a sensibilidade de interpretar o outro. Eu acredito que eu sempre tive um pouco disso, mas nessa pandemia aflorou um pouco mais, porque quem não se deparou em uma situação de colapso na pandemia, né? De estar em casa, ver os negócios de uma forma completamente diferente, inseguranças, e a gente fica, como é que vai ser? Então, ou a gente tenta se equilibrar, ou a gente pira de fato. E a pandemia me trouxe esse novo olhar, de olhar para dentro para conseguir enxergar melhor quem está de fora. E com isso, cada vez mais, eu acredito que eu consigo trazer essa percepção de identidade, de sensibilidade para os projetos, de entender o outro, porque a arquitetura, ela também tem o poder de cura. Quando você para analisar os espaços, quando você pega uma casa que ela, visivelmente, ela é muito cheia, ela é um pouco caótica, né? Isso interfere diretamente no humor e no bem-estar das pessoas. Então, a gente precisa entender com um olhar muito sensível, de fato, o que é que cada um está passando ali. Eu não posso simplesmente chegar como um responsável técnico pelo que eu vou desenhar e imprimir a minha identidade e pronto. Não é a minha identidade, eu preciso entender. O que é que essa família passa, quais são os hábitos, o que é que não está bem, o que é que não está funcionando ali. E isso muitas vezes não vai ser dito. Você tem que captar. E através da sua captação, você transformar isso em desenhos, em linhas, em momentos. Você, ao projetar cada ambiente, você precisa fechar os olhos e imaginar como é que ele vai ser vivido. Então, não é simplesmente uma sala que eu vou colocar 3 ambientes aqui. Às vezes um cliente me pede 3 ambientes. E eu questiono, mas é isso que você precisa, de fato? Porque às vezes você não sabe o que você precisa. Você busca um profissional realmente para entender as possibilidades. Então, eu acabo questionando tudo e analisando como é que cada um vai se comportar. Às vezes, na sua família tem alguém que está com depressão, principalmente nesses momentos. E como é que a casa está se comportando com aquela pessoa? Será que a casa contribui para que aquela depressão, aquela ansiedade, ela se desenvolva ou que ela seja amenizada? Então, tudo isso tem que ser analisado em diversos pontos, com o olhar para o ser humano, né? Eu vejo que hoje também, graças a Deus, a gente tem trazido esse lado mais humanizado para tudo. Até nas próprias construtoras, vocês percebem que as áreas comuns, a gente sempre tem buscado ter um olhar mais para o coletivo também, para o bem-estar. Mas se a gente não tiver na arquitetura, a gente causa o sentido inverso. A gente transforma ambientes ainda de uma certa forma, muitas vezes mais ostentação, ou muitas vezes imprimindo um luxo que não é nem o seu. Pois não. Essa voz que os senhores ouviram antes da Jéssica Araújo foi de Léo James. Uma hora dessa ele vira locutor e toma meu lugar, você viu? O impostamento da voz, como ele se dirigiu. Estamos conversando com a arquiteta Jéssica Araújo aqui no Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Já eu volto com o presidente do Sinduscom, Alexandre Landim, e Leandro Caruso vai falar do Privilégio Bauhaus já. Meu amigo Antônio Carlos, presidente Landim,
da ACT, daqui a pouquinho também estará participando conosco, mandou um abraço para você, viu? Nosso Antônio Carlos, gente boa, da melhor qualidade da ACT. Nosso parceiro, mandou um abraço grande para ele, gente de primeira. Muito bem. Jéssica, você citou um assunto que eu ia perguntar, antecipou um pouco, mas como é fazer ficar congruente a sua ideia da transformação do espaço, o emocional de quem está lhe pedindo, e confrontar com o pensamento do dono do espaço que, ao você apresentar o projeto, ele questionar, dizer, bom, não é bem assim que eu quero. Como é para modificar, entender o pedido e chegar a um denominador comum? Boa pergunta. Geralmente a gente dá a possibilidade de alteração, mas cada vez mais a gente isso tem sido menos recorrente, justamente por conta dessa afinidade em entender o outro. Mas sim, é possível, porque cada um precisa entender, compreender o espaço e analisar se o que a gente está propondo de fato é o que lhe atende, né? Porque muitas vezes, como eu falei, a pessoa não sabe exatamente o que precisa. Muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, eu quero um apartamento, eu quero um projeto bem chique. Primeira pergunta que eu faço é, o que é chique para você? O chique para você, às vezes, não é o chique para mim, não é o chique para o Léo, não é chique para tantas pessoas. Isso é muito relativo. E as pessoas, eu percebo ainda assim, as pessoas mais, que se importam muito mais com a visão do outro. O chique, às vezes, é um olhar para o que você quer mostrar para o outro. E quando você para entender que é o meu papel, quem é ele e não quem é o outro que vai ver o que é dele, as coisas começam a transitar de uma forma diferente. Eu sempre costumo mencionar uma situação que eu vivi no escritório, de uma cliente que chegou num padrão completamente diferente do que eu costumo atender. De roupa, da forma de se vestir, da forma de se comportar. E eu fico analisando muito desde o andar, desde a forma do comportamento de cada um. E a partir daquela forma, eu percebi que aquela pessoa não era tanto o que ela vestia, o que ela aparentava ser. Mas ela se dizia muito aquilo. E aí eu comecei a tocar em certos pontos e trazer novas referências, que não eram as referências que ela tinha, para apresentar outras coisas que às vezes ela não conhece ou então acha que não é o que ela está habituada, né? E aquilo provocou uma confusão tão grande na cabeça dela, porque ela ficou em um conflito em quem ela era, na verdade. Ela falou, Gel, agora eu não sei mais, eu vim aqui buscando minha arquiteta porque eu queria fazer uma casa de realeza e eu acho que eu não sou mais isso. Então isso, eu considero que eu consegui ajudar ela na identificação de quem ela é, não só o que é que o espaço dela vai ser, que é um complemento, né? Você precisa primeiro se entender, para depois você entender o que você quer, porque a sua casa precisa te representar. Então, essa questão desse entendimento emocional, ela tem que começar desde o pisar, desde o primeiro olhar, do primeiro contato, você entender quem é o outro. Porque às vezes o outro vai tentar comunicar uma imagem que não é a essência dele de fato. E aí gera um conflito existencial muito grande, né? Muito bem. Essa arquiteta que vos fala, amigo ouvinte, Jéssica Araújo, ela também é faixa preta de karatê. Imaginou? Imaginou? Inclusive, vou até pontuar isso. Eu acredito que o esporte, qualquer esporte, arte marcial principalmente, é muito importante para a formação, né, do caráter. E eu vejo muito isso aplicado na minha profissão. Eu vejo o quanto eu sou karateca ao desempenhar as minhas atividades. E eu não comecei a trabalhar falando sobre isso, mas Léo e outras pessoas me conheciam. 2 anos depois, eu falando alguma coisa de karatê. O pessoal fazia, tá explicado. Agora eu entendi o porquê disso, porque é evidente como a gente que treina e tem o esporte aplicado na vida, consegue aplicar isso de uma forma profissional para tudo que a gente desempenha. Muito bem. Meu amigo Leandro Caruso, me fale do Privilégio Bauhaus. Fique à vontade. Ouvindo a Jéssica falar aqui, assim, eu me sinto
honrado de estar participando também dessa mesa e veja o momento, tá certo, que a gente está passando de mudança, um momento completamente disruptivo dentro da sociedade em geral, mas trazendo para o nosso mercado imobiliário, dentro da construção civil, da arquitetura, da incorporação, que é a minha especialidade. Veja, por exemplo, que a Jéssica sai do centro cartesiano para poder pensar no ser humano, para poder pensar, né, no âmbito altruísta do ser humano. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui e falar de mudança comigo, eu fico muito bem ao falar dela, porque eu acho o seguinte, na minha vida toda também eu me vi como uma criança, né, incomodada, né, de fazer as coisas do mesmo jeito, de replicar os padrões, e isso me fez sempre buscar, né, mais a excelência. Tem um treino todos os dias também, que eu acho que o esporte ele engrandece isso aí. E na incorporação eu me vi, quando eu voltei para Salvador, eu me vi também vendo as coisas acontecerem como aconteciam há 50 anos atrás. O marketing da incorporação sendo feito como 50 anos atrás. Muitos modelos aplicados também dessa mesma forma. E eu fui buscar em São Paulo uma parceria, né? Estudei várias formas de tecnologia. A tecnologia aplicada à incorporação, aplicada ao marketing, tecnologia aplicada, né, à comercialização dos nossos produtos, e fui buscar essa parceria lá em São Paulo, que é a Housee, tá? De Alexandre Frank, que é o CEO hoje da Housee, mas ele era por muito tempo o CEO da Vitacom, né, uma indústria, uma incorporadora fantástica, né, lança muitas unidades lá e ela está expandindo os negócios, e ele, vendo os investidores, né, dele que compravam 30 unidades, 40 unidades, né, cada um comprava diversas unidades na mão dele, ele viu que aquele investidor, ele tinha diversas dores, tá certo? O principal delas é na hora que você recebe seu apartamento, né, você precisa decorar o apartamento, você precisa mobiliar o apartamento, você precisa comprar armário, você precisa comprar tapete, você precisa comprar persiana, você precisa comprar diversas coisas. E uma pessoa investidora que compra 30 apartamentos, ele com certeza ele não tem tempo, né, suficiente dentro da agenda dele para poder buscar, fazer essa diligência e buscar tudo para poder sair tudo perfeito. Outra coisa que o Landim pode também, né, me apoiar nisso aí é quando você recebe fazer uma instituição de condomínio, hein, Landim? Sempre é uma barreira sólida a instituição de condomínio. Você vai pegar um prédio, um empreendimento com 400 unidades, com 700 unidades, imagine só você aí com 700 pessoas para poder fazer, né, uma instituição de condomínio. Então, todos esses pontos, tá certo, formataram a House, que é uma empresa de tecnologia de excelência, onde você tem uma simplicidade de um dashboard que você, né, seu investidor, ele vai utilizar aquilo, vai saber toda a parte de quanto foi que foi alugado seu apartamento, qual foi o percentual, né, de hospedagem que teve ali, por quanto foi, preço líquido. A House, ela paga suas contas, a House decora seu apartamento, obviamente apoiado, né, pelos profissionais que devem ser apoiados, mas ele toma toda essa parte negativa para você e resolve tudo, passa o TED, viu, Silva Rocha, lá no dia 7 de cada mês, deixa você feliz da vida de raida, aí você pode botar as havaianas no pé, ir pra praia, pegar onda. Eu sou surfista que gosto, então, enfim, e foi pensando nisso que a gente projetou, tá, o Porto Privilégio by House. Tá aí, graças a Deus a gente vem, né, numa pegada muito forte e foi muito bem aceito. A tecnologia aplicada à incorporação e essa questão de você, né, pensar nas dores do seu investidor, né, como sendo a excelência do seu trabalho. Eu acho que é por aí, a gente pensou muito nisso e tem dado muito certo. Muito bem. Estamos conversando com Leandro Caruso, ele que daqui a pouquinho vai ter o Francisco Caruso também no circuito para falar um pouco mais do Privilégio by House. Para finalizar aqui com a arquiteta Jéssica Araújo, quando você também decidiu ir para a arquitetura e ir para o mercado, qual foi o seu primeiro sentimento de que haveria uma possibilidade do projeto dar certo como deu? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito expressiva. E eu trabalhei muito tempo meu estágio durante a faculdade foi sempre em construção. Então, eu acabei obtendo um conhecimento muito grande na parte construtiva. Mas eu sempre tive um lado sensitivo, na verdade, e muito comunicativo. Então, eu adoro me relacionar, eu adoro conhecer pessoas, adoro conversar.
E a arquitetura, ela me traz, eu acho que esse presente, que é entrar de fato na vida de muitas famílias. Então eu acabo ganhando muitos amigos porque a gente precisa entender o outro, como eu falei, e dessa forma a gente acaba virando arquiteto, amigo, terapeuta, e você passa a ter uma rede que você começa a fazer parte de verdade da mudança da vida do outro. E você acompanhar muitas vezes crianças, projetos que eu fiz que tinham crianças e eu fui convidada para o aniversário de 15 anos, aniversário de 18 anos, depois vai para o casamento, e aí compra outra casa, e você está ali fazendo parte de todos esses momentos. Então, isso para mim era um desejo muito grande de poder construir junto, né, com as pessoas os seus sonhos. E graças a Deus foi dando certo, diante de muito trabalho, de muita entrega, né? Léo acompanhou bem isso desde o início, porque sempre muito agitada, correndo atrás de muitas coisas. Sempre me envolvi muito em mostras também. Eu busco estar sempre antenada, por exemplo, feiras internacionais ou em São Paulo. Eu sempre busco estar presente para a gente beber direto da fonte, na verdade, né? E não ficar aqui esperando o que vai aparecer para mim. Então, eu vou direto buscar para trazer isso. E essa somatória de situações me fazem ser realizada mesmo como arquiteta. Muito bem. Qual a diferença de você fazer um trabalho de arquitetura num imóvel de 500 metros e um de 60 metros? Muda muito? Muda. Como é que a pessoa que passa isso para suas mãos, ele entende da maneira que você deve ser? Com certeza, muda bastante. Eu não costumo analisar projetos ou propostas a partir da metragem, e sim diante das necessidades. Mas sim, uma necessidade para 60 metros é completamente diferente de uma de 500. Principalmente assim, a gente precisa analisar quem vai habitar, porque para mim o foco de tudo, onde tudo começa, é quem vai habitar, quem são os habitantes e como eles são, como eles se comportam. Então, em um apartamento de 60 metros, você tem muito pouco espaço e você precisa de uma forma muito funcional encaixar as necessidades sem perder a estética e sem perder o propósito do bem-estar oferecido ali. Num projeto de 500 metros quadrados, você tem muito mais liberdade, mas ao mesmo tempo, você também precisa ter uma dedicação extrema em identificar como esses espaços de 500 metros quadrados, que são tantos, vão se comportar diante das pessoas que ali também vão estar, né? Porque eu não costumo simplesmente colocar móveis. Aquilo ali são ambientes que têm vida. E a gente precisa analisar como é que o ser humano se comporta com o ambiente, como o ambiente também se comporta com o ser humano. Então, um ambiente, um espaço de 500 metros quadrados, a gente precisa fazer vários ambientes. E todos esses ambientes precisam ser pensados exatamente em como ele vai se comportar. Em relação a fluxos energéticos, que eu costumo inserir isso, eu fiz alguns cursos de arquitetura noética, é um sentido novo de arquitetura que analisa muito essa interação do seu fluxo energético, que eu particularmente gosto muito de analisar, de ver como é a energia de cada um e como é que essa energia se comporta no espaço. Cores, a integração da natureza, ainda mais nesses tempos que a gente vem vivenciando, que as pessoas estão buscando trazer a natureza para dentro de casa, já que a casa tem sido nosso maior templo de fato agora. Então, a gente precisa ficar atento a diversos elementos que transformam no sensorial, né? É como a arquitetura vai trabalhar em todos os sentidos e no comportamento com o ser humano. Muito bem. Diga, Léo James. Tá gostando, Silva? Vou segurar todos eles até o final. Você já percebeu que não é uma entrevista de Jéssica, né? É uma aula. Ela está ministrando uma aula aqui. Hoje eu vou dar uma zero em Manuel. Vou segurar meus convidados até o final. Todos eles. Tá ótimo. Bota o sinal da hora aí, vá. Vamos. 10:03 na Bahia. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial.
São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. Um bom filme se faz com um cenário charmoso, um pôr do sol de tirar o fôlego e uma história especial. A sua. A MGAE Empreendimentos apresenta o cineasta Oscar Santana. Um condomínio exclusivo ao lado do Shopping Barra, com apenas 38 unidades de 1 e 2 quartos, garantindo privacidade e modernidade para quem quer viver no endereço mais nobre de Salvador, a Barra. Acesse cineastaoscarsantana.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Gestão comercial Performance. Incorporação MGAE Empreendimentos. Financie o seu imóvel de forma rápida e ágil através do Classicred, a plataforma multibanco de financiamento imobiliário do Classe Radar, que vai ajudar você a realizar seu sonho de comprar um imóvel com as melhores taxas. E você, corretor, terá menos burocracia para seu cliente e uma renda extra para você. Confira no classicred.com.br. Tríade Tapetes Santa Mônica e Persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram, @tríadeoficial. Saúde e segurança é vital. Controle vírus, bactérias e fungos. Salve vidas. Nós da Limpa sanitizamos seu ambiente, comércio, residências e carros. Solicite um orçamento. 98160-9887. Limpa Sanitização. Laboratório Jaime Cerqueira. Tradição, qualidade e modernidade. Mais do que um laboratório, um centro integrado de diagnóstico, anatomia patológica, estudo do líquor, oncohematologia, genética, análises clínicas, toxologia. Quando você mais precisa, Laboratório Jaime Cerqueira sempre ao seu lado. Laboratório referência no diagnóstico da Covid-19. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Acordar com o som da natureza. Ter a praia para relaxar e sentir a brisa do mar. Residencial Brisas de Embaçaí. Sua casa triplex com 3 quartos, suíte e um terraço exclusivo. Ao lado da Vila de Embaçaí. Pronto para morar. Agende sua visita pelo WhatsApp 71 99623 3216 ou acesse residencialbrisasdeembaçaí.com.br. Gestão comercial Performance. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. Central de Terrenos, sua imobiliária especializada na compra, venda e avaliação de terrenos em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana. Ligue agora mesmo e fale com nossos corretores. Central de Terrenos, 3444-7777 ou acesse o nosso site centraldeterrenos.com.br. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia.
A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. A Rádio da Cidade, Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Manuel Gomes, Silva Rocha. 10h09 na Bahia, Radar Imobiliário, Rádio Metrópole, de 9 às 11, todos os sábados, para você trazendo informações e assuntos pertinentes do mercado imobiliário. O meu amigo Francisco Caruso, Leandro já deu um panorama grande aqui, viu, Francisco? Mas você que estaria aqui também, teve uma emergência, também vai dar um panorama do privilégio Buy House. Antes, o presidente do Sinduscom, meu amigo Alexandre Landim, vai me falar se essa divulgação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, condiz com a realidade. O Brasil criou 2.700.000 postos de trabalho na construção civil. É isso, Landim? Bom, Silva, eu estava até consultando os dados aqui do CAGED e os dados se confirmam. Nós temos aqui, o dado anterior está confirmado, somos 129, nosso saldo de emprego na Bahia, na construção civil, de 129 mil empregos. Então, chega no final do ano com esse número, é um número melhor do que nós tivemos no início do ano passado. Houve o aumento, houve incremento, houve uma pequena desaceleração no final do ano, mas o saldo total se confirma. Muito bem. Bom dia, Francisco Caruso. Bem-vindo ao Radar Imobiliário. Cadê o Francisco? Não está nos ouvindo, né? Daqui a pouquinho, então, quando tiver ok aí, meu amigo Caio, você me avisa para a gente irmos com o Francisco Caruso. Já vendeu tudo, Leandro? Silvio, a gente está muito perto, tá certo? De chegar aos 100% aí de venda. Eu queria trazer mais um ponto aqui, falando ainda da House, né? Dessa solução de tecnologia, vendo a mudança que a gente está passando, inclusive a mudança na moradia. Surge esse público on demand, né? Que é você hoje escolhe onde morar. Por exemplo, a minha mãe, Dona Ivana Caruso, ela simplesmente decidiu que ia vender a casa dela lá na Praia do Flamengo, que ia vender o carro dela, isso já tem mais ou menos uns 3 anos, e ela ia realmente respirar esse on demand. Então ela hoje mora no hotel, ela morou no Boulevard Side, morou no Atlântico e tal, e assim, agora me disse ontem à noite que vai morar em São Paulo. Então esse público, né, você tem um público muito latente que precisava ser, obviamente, atendido. Então, assim, surge dessa necessidade as micro-unidades, né? Onde você vai ter o conforto de morar, mas você não quer ter o seu trabalho, porque minha mãe falou, cara, eu não quero mais nem arrumar minha cama, eu quero, né, ter uma vida mais prática, ter uma vida mais simples, né? Onde eu possa estar em vários lugares, onde eu quiser, quando eu quiser. Então, assim, esse público, ele precisa da simplicidade como estilo de vida, e daí você precisa, como simplicidade de vida, eu vou dar o exemplo que quando eu vou a São Paulo, eu me hospedo na House ou na Faria Lima, ali sempre nos prédios da House.
quando você faz a sua reserva no telefone, eu faço no smartphone mesmo, você faz a sua reserva e dali você recebe, depois da reserva feita, negócio de 1 minuto, você faz uma reserva em 1 minuto, tá certo? Você faz a sua reserva, você paga e você recebe uma mensagem, chega lá na hora, você simplesmente não tem ninguém para lhe atender, porque é tudo muito simples, é o Clean, né? Eu fico numa flagship que é uma App Store dela lá, aí você chega lá, você cadastra sua biometria, você recebe uma senha e a partir daí você não faz mais nada, né? Sempre tem um grab and go, o nosso empreendimento vai ter um grab and go, onde você pode pegar um vinho, uma cerveja, um refrigerante, uma água, pode pegar algo para se alimentar, tá certo? Ali você também pega através do seu QR Code no celular. Então o prédio, ele é pensado, o empreendimento, ele é todo pensado na parte de tecnologia de ponta a ponta. Essa é uma estrutura simples que vai garantir um valor de condomínio muito mais baixo do que um outro prédio que não tenha essa gestão, tá? E assim, essa questão de você ter uma empresa como a House plugada no seu empreendimento, né, onde você tem aí mais de 125 cidades, ela já tem e ela continua gerando uma demanda, né, ali sempre falando, tá certo? E, enfim, é isso aí. Muito bem. Será que Francisco concorda com você, Leandro? Bom dia, Francisco Caruso. Bom dia, meu amigo. Vocês estão me ouvindo bem? Otimamente bem. Maravilha. Vou compartilhar o áudio aí com o aeroporto aqui, que está um pouco barulhento, mas tem alguns minutinhos aqui para a gente falar. Certamente concordamos, né? Esse é um projeto pensado a várias mãos e, sem dúvida, eu quero trazer um ponto, né, hoje para compartilhar com vocês, que eu tenho visto que é um ponto de ensinamento para os investidores que trabalham, né, com renda de locação, aqueles que têm uma aptidão para investir em renda de locação. Se fala muito ainda no mercado em metro quadrado, e esse é um conceito que ele precisa mudar quando você fala sobre investimento. Porque investimento não é metro quadrado, investimento é quanto eu coloco para quanto eu tenho de retorno. E essa semana a gente fez um bate-papo, né, eu e o Leandro, eu e meu sócio, falando sobre isso, como é importante os investidores abrirem a percepção que eles precisam fazer conta na hora de investir num apartamento compacto, né? Qual é o meu investimento necessário para quanto eu quero de retorno? Então, muitas vezes você vê imóveis sendo ofertados por um valor bem inferior a um padrão de um projeto desse como o Porto Privilégio, e aí o cliente chega na expectativa, esse produto está caro. O que é caro? Qual é a sua percepção de caro? Será que você está disposto a investir esse valor para ter o retorno que esse empreendimento vai gerar? Eu não tenho dúvida que o Porto Privilégio é o empreendimento de maior retorno hoje na cidade de Salvador com locação. Não tenho dúvida disso, a gente trouxe um produto inovador. Então, isso era um ponto que eu gostaria de trazer. Aliado a isso, é muito importante também falar sobre investimento no imóvel. Você precisa saber o seguinte, aonde eu estou investindo, qual é a localização, porque quando você fala de localização, você fala de retorno ao longo do tempo, de retorno sobre o valor do patrimônio, que é outro tipo de investimento maravilhoso que o imóvel oferece. Então hoje eu quero trazer essas duas contribuições que fica de ensinamento para que oriente o investidor. Eu tenho um conforto de termos um produto maravilhoso e está tendo um resultado excepcional, né? Nós fizemos acontecer dessa forma, mas fica esse aprendizado, porque realmente quando você se depara com investimento imobiliário, você precisa entender o que é que eu quero com ele, qual é o meu objetivo que eu quero com esse investimento. Se você faz um investimento pensando no retorno do aluguel, pense muito nisso, qual é o investimento que eu estou tendo, para quanto eu quero de retorno, para quanto esse empreendimento tem um potencial para me dar de retorno. Que é outra coisa que a House traz, né? Você cria um ambiente tão interessante de se conviver que as pessoas passam a optar pelo House, e aí quando eu falo House, eu trago até o conceito de flagship, né? Que é o carro-chefe da empresa, que é o que a gente trouxe como modelo do empreendimento Porto Privilégio, que significa você ter uma experiência única. O prédio é gerido também, além das unidades, pela House. Então você cria uma sintonia, você permite que a House ofereça o melhor dela, o melhor da experiência House para todo o empreendimento. Então você tem uma padronização maravilhosa, e isso faz com que ao público que a gente almeja, que é principalmente um público de temporada, que é o público mais rentável nesse empreendimento, faz com que ele, ao pesquisar aonde ele quer ir, ele escolha um House. Aqueles que tiveram a oportunidade de contar com essa experiência, certamente, meu amigo, vai escolher um House. Então esses 3 elementos que a gente falou hoje é a minha contribuição para que os investidores que estão nos ouvindo, os empreendedores, né, mudem a percepção quando a gente falar sobre investimento imobiliário
com o objetivo de renda. Bom, antes de lhe liberar para você pegar o avião, diante do sucesso, do privilégio, qual o próximo lançamento? Dê logo um furo aqui, vá. Rapaz, eu não vou dar esse furo não, mas tá vindo surpresa por aí. O que eu posso te falar é que a gente adotou a revolução desse mercado nosso como pilar da empresa, e a gente está trazendo para 2022 algo também inovador, né? Então a gente vai trazer uma mudança, em breve eu vou poder compartilhar com vocês. Ok, um grande abraço, Francisco. Um abraço, meu amigo, muito obrigado. Muito bem, tá aí o Francisco Caruso também, que falou um pouquinho da Bauhaus. Daqui a pouco o Leandro volta a falar. Deixa eu ouvir a Jéssica Araújo, a nossa arquiteta, né, abrilhantando o nosso programa aqui hoje. Você queria fazer uma intervenção sobre a fala do Leandro, Isso, né? Eu queria fazer a intervenção. Achei muito bacana que ele estava falando sobre a House. E para mim isso é o luxo, quando eu questionei logo no início, né? O que é luxo para você? Isso é o luxo da simplicidade, o luxo da praticidade, que hoje é uma das coisas que as pessoas mais estão valorizando. A gente aprendeu a trabalhar em home office, muitas pessoas se identificaram com isso. E você pode trabalhar em qualquer lugar no mundo. Hoje eu tenho como meta até, muitas vezes, passar 30 dias fora do Brasil, uma vez por ano, e eu consigo trabalhar perfeitamente fora. Então, para mim, isso é luxo, quando a gente fala o que é luxo para você. Eu não gosto muito da palavra, assim, ressignificar. Tudo que fica na moda eu já não gosto muito, mas, de fato, a gente precisa dar novos significados a certas coisas. E luxo é uma delas. As pessoas tinham muito hábito de ver luxo como excesso, né? Excesso de brilho, excesso de tudo na vida. E muitas vezes não é. Às vezes o luxo é o menos. O menos é mais, a simplicidade. Eu acredito nisso, eu defendo muito isso. Em 2018, se eu não me engano, eu fui premiada pela DECA e fui para o Peru com 20 arquitetos do Brasil. Uma experiência fantástica, porque eu acho que eu tinha, 27, mais ou menos, 27 anos, e tinham arquitetos, assim, dinossauros, que eu digo, fantásticos lá. Eu escuto muito, eu pude trocar muito e aprender muita coisa. E esse hotel, ele defendia isso. Era o luxo da simplicidade. E eu pude absorver muito daquilo ali, porque eu passei a praticar logo em seguida. Pra que isso? Mas você precisa disso? Porque às vezes as pessoas acham que os arquitetos querem colocar demais, querem colocar o que pode, e não é. Acredito que a gente precisa retirar. Qual é a sua necessidade, né? É uma antítese, né? A gente tinha isso antes. Tinha, sim. Tinha isso antes. A gente tinha essa questão cheia antigamente, né? Onde as famílias eram grandes apartamentos, aquele apartamento sempre muita mobília, né? A casa do meu avô mesmo tinha acho umas 4 salas, tinha 2 que a gente não podia entrar, Neto. Ninguém entrava, que era só para receber as pessoas. A radiola era uma peça, viu? Aí... uma peça grande. Além, assim, do que é para visita e do que é para usar em casa, né? Ainda acontece muito hoje, Sim. Mas a gente tenta otimizar ao máximo. Até porque a gente tem espaços muito mais compactos em grandes capitais, cada vez mais você vê quarto e sala, flat. E a gente precisa otimizar, assim, aplicar a funcionalidade dentro dos espaços. Então, isso é algo que eu questiono muito. E escutando a sua fala, eu fiz, poxa, para mim isso é luxo. Eu ter essa tranquilidade, essa praticidade, poder, em qualquer lugar que eu estiver no mundo, poder, como você falou da sua mãe, eu falei, maravilhosa. Liberdade, libertador, de verdade. Aqui a tríade também é um luxo, viu? Venha visitar. Tapetes, persianas, Hunter Douglas. Hunter Douglas. Venha e olhe. É isso aí, Silvio. Exatamente isso aí. Aqui vem visitar a tríade. E eu acredito de fato também nessa questão das persianas, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas é apenas uma cortina. E não é, né? Não é porque meu amigo Léo está aqui não, mas assim, tem um papel fundamental, porque quando eu falo sobre bem-estar, uma das coisas mais importantes para mim é entender a luz que eu falo natural. Então você precisa para os espaços, para você ter um bom conforto no espaço, ter entrada de luz. Você não usar a luz artificial de dia. Você poder desfrutar, até porque essa luz tem várias propriedades, né, para a vida. Então, quando a gente fala de persiana, não é simplesmente, eu vou botar uma cortina aqui. Não. Você precisa entender qual é a função específica dela. Se você tem uma vista, que você quer valorizar essa vista, você tem que saber qual é o tipo de persiana que você vai utilizar para que você tenha privacidade, mas que você não perca a sua vista. Você tem que entender como é que vai ser a regulação dessa luminosidade, por exemplo. O sol vai entrar, muitas vezes modifica os ambientes, você precisa regular essa temperatura. Então, tudo isso interfere, né? Do que a gente estava falando também. Deixa eu ir
cumprimentar meu amigo Antônio Carlos, da ACT, que vai falar sobre financiamento dos imóveis, o trabalho que a ACT faz no mercado. E no dia que você vier ao vivo, Antônio Carlos, o nosso Léo James já disse que vai fazer um breakfast, né? Tamanho família, aqui na Tríade, para recebê-lo. Bom dia, meu amigo Antônio Carlos. Bom dia, meu amigo Silva Rocha, bom dia, Evana, toda a produção aí do Radar, bom dia, Alexandre Landinha, Léo James, a todos os convidados, né, e bom dia a esse ouvinte aí desse programa maravilhoso que é o Radar Imobiliário. Em breve estarei ao vivo, Rocha, com certeza, com as graças de Deus, certo? É um prazer estar aqui, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre home equity e, antes de tudo, né, que Deus abençoe todos nós e nossas famílias, que tenhamos um programa muito legal e um fim de semana maravilhoso, né. Hoje a gente vai falar, nosso bate-papo aqui, Rocha, vai ser sobre home equity, tá? Na semana que vem, a gente já adianta, no sábado que vem, a gente vai falar sobre financiamento imobiliário para pessoa física, né? A gente detalhar um pouquinho aí quais são as características, né? Trazer algumas simulações, como a gente combinou, eu, você e Manuel no programa passado. O home equity, né? Ou crédito com garantia de imóvel, ele é uma modalidade de empréstimo que vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Já é um estouro nos Estados Unidos e na Europa, é muito forte, né? E aqui no Brasil está crescendo e ele tende a aumentar ainda mais, tá? Será um grande fomentador em nossa opinião, ele vai ser um grande fomentador de investimento e crescimento de negócios. Se bem usado, Rocha, ele se trata aí de uma das melhores opções de crédito de longo prazo, né? A gente não está falando aqui de financiamento, né? A gente vai entrando aqui nas características, né? Que é muito interessante que as pessoas saibam. As características que a gente vai falar aqui, elas traduzem, algumas opções de algum parceiro que a FT Assessoria tem, né? Então, elas todas são sujeitas à análise de crédito, né? A avaliação de engenharia do imóvel, né? É feito, e a análise jurídica, né? Mas você sabe que a FT Assessoria hoje, a gente certo, é um dos grandes players aí que faz geração de crédito imobiliário, né? E home equity está no bojo da nossa atuação, né? Uma das principais características do home equity, Rocha, é que prazo elástico, né? A gente tem aí 240 meses como opção, tem opções até de 360 meses. O que é que isso permite? Isso permite uma prestação menor que cabe no orçamento, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? Lógico que a gente sabe que os prazos totais aí, os prazos máximos, eles vão ser limitados, certo, pela idade também do tomador mais velho, né? Cada player tem um limite. Então, a possibilidade de você captar aí um recurso considerável, né? Existem opções aí de até 60%, que é um limite legal, né? O bem avaliado, por exemplo, em R$300 mil, você pode tomar aí até 180 mil pelo limite legal, e muitos players trabalham com até 50%. Mas tem muitas opções aí que liberam até 60% do valor do imóvel. Uma coisa que é muito importante sempre frisar, que o recurso ele tem livre destinação, né? Então, com a livre destinação do recurso, você pode usar para o que você bem entender. Diferente de um financiamento, né? Que ele serve para aquisição daquele determinado bem que você está comprando e você vai financiar. O home equity não, você vai tomar um recurso para você utilizar onde você desejar. Quais são as principais utilizações aí, né? Que a gente tem pela experiência no mercado? Abertura de negócios, Rocha, investimento em empresas, investimento em produtos, né? Aquisições agressivas, capital de giro, né? Concretização de sonhos e equalização de dívidas mais caras e diversas, né? Às vezes as pessoas estão com, tanto física como jurídica, estão com dívidas mais caras, né? E várias dívidas ele pode condensar, equalizar, ficar com uma prestação que equilibra, né? Que cabe no orçamento, no planejamento e aí com isso, certo, ganha fôlego e ganha qualidade. Você pode utilizar aí tanto o sistema de amortização SAC, né, que é aquele que tem a amortização constante e a prestação ela vai decrescendo, ou o sistema Price, que a primeira prestação é igual à última, né? A gente não vai falar aqui de sistema de amortização, só dizer que é possível utilizar os dois. As taxas de juros são menores que as demais opções de crédito, né? Frisando que a gente não está falando aqui de financiamento, a gente está falando de crédito, né? De garantia, que é o home equity. Então você tem as taxas de juros menores, você, inclusive de empréstimos consignados, é muito mais barato um home equity do que um crédito consignado ou outro tipo de crédito. A possibilidade de utilização do imóvel próprio da pessoa, né, ou da empresa, ou de terceiros ou de empresas vinculadas. Hoje existe muito mais, Rocha,
opções de fazer home equity e muito mais liberalidade nas operações. Isso é importante porque vai ser um grande fomentador. Falando de quais são os tipos de imóveis que são aceitos, né? A gente tem aqui os imóveis residenciais, né? As casas e os apartamentos, os imóveis comerciais, salas e lojas, terrenos, né? Certo que é uma novidade, até pouco tempo não podia fazer home equity de terreno, hoje você já faz home equity de terreno em condomínio e também fora de condomínio, que são os terrenos, sempre falando de terreno urbano, né? Mas terreno de rua também é possível fazer um home equity. Até de galpões, né, Rocha, que era impossível fazer um home equity de galpão, hoje a gente já tem a opção aqui na CT Assessoria, a gente tem a opção, certo, de ter players que façam home equity de galpão. E terreno com construção feita, Rocha, ou seja, a pessoa comprou um terreno, construiu uma casa, né? E regularizou a casa na prefeitura, está lá pagando IPTU certinho, mas ainda não regularizou em cartório. Esse tipo de operação era impossível fazer, tanto de home equity como de financiamento. Hoje a gente já tem opção, mais de um até, para fazer esse tipo de operação e a pessoa levantar o recurso. Quer dizer, as coisas estão abrindo cada vez mais, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem fazer a operação de home equity, inclusive patrimoniais, mesmo aquelas patrimoniais que não têm faturamento ou que têm faturamento abaixo do necessário para garantir a operação. Existe a possibilidade de colocar os sócios em empresas do grupo econômico como co-obrigados, né? Que é uma coisa também que não era possível fazer há pouco tempo. Você pode compor renda, Rocha, entre pessoas físicas com vínculo familiar e também sem vínculo familiar, entre sócios, entre empresas, a pessoa física com pessoa jurídica, ou seja, você tem um monte de opção. Também a gente tem opções aí para tomadores que tenham algum tipo de pendência, tá? Que sejam pendências facilmente, certo, solucionáveis, certo? E que estejam também com capacidade elevada de comprometimento de renda, porque o home equity, um dos objetivos do home equity é justamente a equalização de dívidas. Então, existem opções, né, para ser analisada, é isso aí que entra o papel da assessoria em fazer essa assessoria para o cliente, de mostrar, certo, que existem soluções, e dessas soluções existem diversas opções para que se possa levantar um capital. Muitas empresas, Rocha, estão utilizando isso, muitas pessoas físicas, certo, empresários, certo? É o valor para capital de giro é muito mais barato do que a maioria que é ofertado. Você tem um prazo maior, então você consegue tomar um recurso maior, né? Você pode tomar, você está com um imóvel de 1 milhão, você pode tomar 600 mil, você está com um imóvel de 5 milhões, você pode tomar 3 milhões de reais. Então, isso faz com que os empresários tenham opções, certo? Às vezes não é a opção mais ofertada, certo? Mas como a gente aqui, o nosso bem é servir ao nosso cliente e não a determinada instituição financeira A, B ou C, a gente tem a opção de praticamente todas que estão no mercado, então a gente consegue trazer para o cliente certa comodidade, certo? Para que ele possa escolher a melhor opção. Só para contextualizar aqui em números, né? A gente vai falar aqui rapidamente sobre simulações, né? Vamos supor, uma pessoa jurídica que está com um imóvel aí no valor mais ou menos de 800 mil, né? Ele tomando um empréstimo de 400 mil, você tem a taxa de juros às vezes de 0,80 ao mês a mais IPCA, certo? Ou você pegar, partir para uma taxa fixa sem indexador, né? Os indexadores utilizados no home equity ou sem indexador, já com a taxa fixa normal, ou com indexador TR, ou com indexador IPCA. Esses são os três pontos mais colocados. Nessa simulação que eu estou falando aqui, você vai ter aí um 0,80 ao mês, né? Que vai dar 10,03 ao ano, né? Com a 7 anual de 12,58 mais o IPCA. Que você vai estar com a primeira prestação aí, Rocha, em 180 meses, de 4.490,76 e se for no saque, 7.240 meses, 5.156. Ou seja, você falando aqui de um capital de giro e tudo mais, você tomar no valor de 400 mil, certo? É só colocar na ponta do lápis que você vai ver que consegue alavancar bastante capital para a empresa. E aqui, fazendo algumas simulações para pessoas físicas, né? Com imóvel residencial, né? Seja aí um apartamento, uma casa, também aí colocando imóvel no valor de 800 mil, mais para frente a gente vai fazer outras simulações, outros programas, outros valores distintos. Um valor de imóvel de 800 mil, a pessoa tomando 400 mil, né? Você tem a possibilidade de você ficar com a prestação em 180 meses de 7.600 sem um indexador, né? Só que aí, como é o sistema saque, a última prestação vai ser 2.252. Né, com a taxa de juros aí fixa, sem nenhum tipo de indexador de 1,36 ao mês. Ou seja, só parar para comparar que a taxa de 1,36 ao mês
vão ter poucas opções que sejam mais baratas do que ela, para você poder estar levantando um valor alto aí, como R$400 mil. Você tem opções também, Rocha, aí já com uma prestação inicial aí de 4.490 aproximadamente, né, pela tabela price, né, você tomando um empréstimo e já incluindo aí todas as despesas que estão, né, você em 240 meses, você tem uma taxa de 0,88 ao mês, mais IPCA, né, ou seja, uma outra boa opção também para a pessoa física, né. E ainda em 240 meses, você tem uma possibilidade aqui, sem indexador, né, há uma taxa efetiva ao ano de 16,63, você ficar com a prestação de 5.657, né, pela tabela price. E uma outra opção que a gente está trazendo aqui também, 240 meses, certo? Você ficar com a prestação aí de 5.474, né? Você vai ter aqui já no saque, você vai ter a última prestação de 1.713, né? Um custo efetivo anual de 12%, mais IPCA. E, para finalizar aqui a quinta simulação, né, a gente tem mais de 30 opções aí de simulações para estar ofertando a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente escolheu 5 aqui de pessoa física e uma de jurídica, que a gente já falou, 2 de jurídica, na verdade. E para encerrar aqui da pessoa física, você tem também aí um empréstimo de 400 mil em 240 meses, sem indexador, né, pela tabela price, você ficar com a prestação aí de R$5.400. Ou seja, Rocha, são muitas opções, né? A gente está aí à disposição aí para ajudar, para servir, né? Através do meu próprio e-mail, né? antoniooliveira@ctol.com.br, actweb.com.br, Antônio Oliveira, ou, né, no Instagram da ACT, @ACT Assessoria, ou manda sua pergunta aí para o programa, que a Evana com certeza fará chegar a mim. E a nossa possibilidade aqui, Rocha, a gente está com a intenção de que no próximo sábado a gente fale sobre financiamento imobiliário para pessoa física. A não sei que haja aí alguma coisa no mercado, que a gente traga também, né? Porque a gente está aí na expectativa de possibilidade de subir taxa de juros, né? A taxa de juros na última Selic ela aumentou, né? 1,5 percentual, e ainda não houve, certo, a réplica disso aí, né? As taxas de juros de financiamento, certo? Ainda, mas a gente espera que, infelizmente, vai acontecer. Então, quem está aí com operação de home equity, operação de financiamento, corre para fazer, porque para segurar a taxa antiga. Então, Rocha, esse é o nosso recado de hoje do home equity, né? A gente agradece aí o espaço, é um prazer estar aqui de novo, né? Que Deus nos abençoe e proteja aí todos nós, nossa família. Um excelente final de semana a todo mundo, tá? Para todos, e que a próxima semana seja aí com as graças de Deus, com muita saúde e prosperidade para todos nós. Um abraço e estamos sempre à disposição aqui do Radar Imobiliário. Ok, Antônio Carlos da ACT. Bom tema programado para a próxima semana, e por certo a gente mais um pouquinho na frente vai começar a discutir de novo, Antônio Carlos, as taxas de juros diversificadas, né, dos diversos bancos, os bancos públicos, estatais, os bancos privados, alguns tipos de mídia, diríamos assim, que são colocadas, mas na prática às vezes chega lá, tem uma vírgula, tem uma interrogação e a coisa não é finalizada como é anunciada. Isso é importante também que a gente aborde nos próximos programas. Ok, amigão? Grande abraço. Perfeito, amigo. Vamos abordar assim. Um abraço e fica com Deus aí. Muito bem. Daqui a pouquinho eu volto para a parte final do nosso Radar Imobiliário de hoje. Espero que os senhores estejam gostando, já que o titular da pasta acabou de posar em Boca Raton, né? Foi ver lá alguns empreendimentos. Bota o sinal aí. 10h37. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 17.
3216. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. Venha morar em um lugar tranquilo e desfrutar da comodidade de viver perto de tudo. Vila Vita Residencial. Seu apartamento com 2 quartos, suíte e varanda no melhor da Vila Laura. Viva perto do metrô, shoppings e supermercados. Viva perto de tudo. Obras avançadas e financiamento facilitado pela Caixa. Use seu FGTS e facilite a entrada. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou mande o WhatsApp para 99623-3216. Incorporação Inova, CPL e Matriz. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive. Seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71981076354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Saúde e segurança é vital. Controle vírus, bactérias e fungos. Salve vidas. Nós da Limpa sanitizamos seu ambiente, comércio, residências e carros. Solicite um orçamento. 98160-9887. Limpa Sanitização. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71996233216. Incorporação Distacol. Gestão Comercial Performance. Laboratório Jaime Cerqueira. Tradição, qualidade e modernidade. Mais do que um laboratório, um centro integrado de diagnóstico, anatomia patológica, estudo do líquor, oncohematologia, genética, análises clínicas, toxologia. Quando você mais precisa, Laboratório Jaime Cerqueira sempre ao seu lado. Laboratório referência no diagnóstico da Covid-19. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. E você aí de férias, ouvindo a rádio e pensando, pra onde será que eu vou? Onde eu levo minha família, minha esposa, os amigos? Quero me divertir. Pois é, eu sei muito bem o que está passando em sua cabeça e a solução para isso é o Yane House, uma casa para você ficar tranquilo com dormitórios, sinuca, piscina, estacionamento amplo e você vai curtir aquele velho churrasquinho e tomar aquela gelada. Acesse o Instagram Yane House e venha viver o seu momento in house. Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia.
A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Manuel Gomes, Silva Rocha. 10h44, Radar Imobiliário, Rádio Metrópole, no seu rádio. Estamos chegando pertinho do final do programa e eu volto aqui com o presidente Alexandre Landim, do Sinduscom, e ele nos fala desse novo desafio, já que houve a renovação de mandato, né? E qual diríamos assim, o próximo passo, os novos desafios do Sinduscom a partir de agora, Alexandre. Silva, boa provocação. Eu acho que toda vez que a gente renova, né, que a gente dá continuidade ou avança, a gente tem que botar alguns desafios. Eu acho que o Sinduscom, a gente tem pautado nossos encontros das consultoras na constância de propósito, que é treinamento, qualificação, a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Mas nós temos uma agenda muito forte em inovação. Inovação tem que ser o nosso tema recorrente também. Essa pauta do que a gente pode fazer melhor, ter mais produtividade, com mais qualidade e segurança para todos. E tem um tema que eu acho que é muito interessante. Eu estou vendo as falas aqui dos nossos companheiros aqui de mesa, que eu acho que a gente pode aí desenvolver, é a pauta do ESG, né? O ISD. Esse novo modelo, essa arrumação que essa sigla dá, muito robusta, muito interessante, que é a gente pensar na nossa obra no aspecto de segurança, não é segurança, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das nossas empresas. A gente pensar nesse tema, as grandes empresas já estão fazendo isso, as maiores do Brasil já têm até boas práticas, e as empresas menores, ou as médias empresas pequenas, não sabem para onde vão. Apesar da gente ser testemunho de vários equipamentos, vários empreendimentos, principalmente imobiliários em Salvador, com boas soluções de sustentabilidade. Veja que o IPTU Verde é um incentivo do município já há muito tempo. A sede do Sinduscom já tem uma certificação do IPTU Verde há mais de 5 anos. A gente já está num processo de amadurecimento das soluções que deram certo, outras que nem tanto, e a gente está avançando para novas soluções sustentáveis. A responsabilidade social, a gente precisa tratar desse assunto. A pandemia levantou isso. Nesse momento em que as pessoas se isolaram, a gente agora precisa repensar como o todo, não só cada indivíduo. Você veja um vírus que está do outro lado do mundo, chega para qualquer um de nós. E a governança das nossas empresas. Governança, que eu falo governança não só no processo de transparência, mas governança de sucessão, em princípios, em valores. Então essa é uma agenda que tem que ser constante. Eu acho que o desafio do Sinduscom, eu colocaria, eu falei isso no meu discurso de posse e vou repetir, eu acho que a gente tem que apoiar essa nova gestão em 3 pilares. Esse primeiro de recursos humanos, capacitação, treinamento, relações nossas com os nossos colaboradores, a gente pensar em saúde e segurança, a gente tem que estar pensando em tecnologia e inovação, um segundo pilar, muito importante. Essa tem que ser uma constância também recorrente. Tecnologia, o que a gente pode fazer mais, mais seguro,
com maior produtividade e aí acrescentando essa nova dose. Eu acho que está muito alinhado com que todos que estão aqui participando dessa mesa, dessa nova, talvez, organização mundial, as nossas empresas não poderiam estar fora, que é o ESG. Para finalizar, há muita divergência no setor onde o Sinduscom atua entre aqueles que participam do contexto do Sinduscom, da busca, divergência que eu digo de empresas com o próprio Sinduscom ou vice-versa, em questionamentos do dia a dia? Não, muito pelo contrário. Eu vejo que a Casa da Construção, o Sinduscom, tem sido um ambiente muito receptivo para que a gente possa buscar soluções coletivas. Eu coloco muito que pior seria sem o Sinduscom. A gente tem muita dificuldade, né? Todos nós, toda atividade tem suas dificuldades. E quando a gente consegue, juntos, buscar soluções, conseguir alternativas e fazer isso de forma coletiva, que vire um regramento de mercado, que vire uma sugestão para os nossos governantes, ou que vire até um posicionamento, um alerta para nossas empresas, a gente tem visto que são soluções mais duradouras e associativistas, né? As empresas chegam ao Sinduscom, faz até, eu diria até que é talvez um elo que a gente precisa melhorar nossa casa, de buscar mais as empresas, mas as empresas naturalmente estão indo lá. Veja o problema agora de materiais. A Jéssica falou aqui, poxa, mas eu estava com dificuldade de identificar alguns materiais, a gente tem que trocar a especificação para poder. A gente lá tem uma solução para a compra coletiva em condições especiais, a Coopercom. A gente teve agora a pandemia, a pandemia que abraçou esse mundo, não foi o mercado da construção, foi o todo. Lógico. A gente buscou um parceiro forte, o SESI, que trouxe essa solução de forma coletiva, organizada, que garantiu a qualidade ou a segurança, o protocolo de segurança e qualidade para nossos canteiros de obra. Então eu tenho visto, pelo contrário, a aproximação natural das empresas para essas soluções coletivas, essas que são duradouras, essas que colocam. A gente já tem muita dificuldade, pior seria sem o Sinduscom. Muito bem, um grande abraço, presidente Alexandre Landim, e tenha certeza todos do setor que o Sinduscom está bem entregue. Muito obrigado, Silvia, um abraço grande para nosso amigo Manuel. Estou sempre à disposição de vocês, é um prazer estar aqui. Esse programa que completa aí 127 programas, hoje 127, é isso? Parabéns, ele representa o nosso setor, é importante para o nosso dia. Aqui na metrópole, né? Aqui na metrópole, né? São 8 anos no total. 8 anos no total. Excelente, a gente tem que aqui prestigiar vocês e dizer para vocês que o trabalho é fundamental. A gente poder compartilhar nossas informações, é um ambiente que a gente fica muito à vontade. Eu estou muito feliz de dividir essa mesa com todos que aqui foram convidados. Eu acho que os assuntos, de uma forma ou de outra, tiveram uma sinergia muito boa. E veja, quanta coisa boa a gente faz aqui na Bahia e a gente precisava de um espaço como esse para poder divulgar. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los a todos e um abraço grande para o Manuel. Diga para ele que na próxima faça questão da presença dele. Se ele não resolver passar o Atlântico de novo. Um abraço para o presidente do Sinduscom, Alexandre Landim, que brilhantou o nosso programa Radar Imobiliário de hoje. Leandro, dê as suas considerações finais. Venda agora o de Léo James, que ele está com dinheiro pronto aí para comprar. Já tá passando o TED. Já informei para ele o Pix, ele já vai mandar ali o pessoal da financeira dele fazer. Me sinto satisfeito e honrado realmente por estar participando dessa mesa com o Landim, com o Léo, com a Jéssica, com Silvia Rocha, o Wilson. Muito obrigado a todos aí os ouvintes. Realmente eu acho que a Bahia está de parabéns, o Radar está de parabéns, né? Se é o 127, se eu fizer o somatório, dá nota 10. Né? E Manuel Gomes, um grande abraço também. Enfim, eu acho que é realmente um espaço, como o Landim falou, um espaço para compartilhar, um espaço para informação de bate-papo de altíssima qualidade, de altíssima performance. Enfim, meus parabéns aí ao Radar e a todo mundo aqui envolvido. Esse pessoal bacana que aqui teve, incrível, como diz Alexandre Franco, que ele fala que a Bahia é incrível, é fantástica. Enfim, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite.
Muito bem. O Francisco não disse, você vai dizer o furo, não? É o próximo empreendimento, não? Rapaz, a gente, como eu falei, nós somos imbuídos pela tecnologia. Esse nosso empreendimento vai vir ainda mais bem preparado tecnologicamente, né? Tem aí estudos, eu abri um espaço de estudo aí com meu irmão lá em São Paulo, junto com a Rauzi, para poder o investidor, a gente está fazendo um estudo de tokenização imobiliária. Esse aí é o spoiler que a gente pode dar. Vai ficar muito mais fácil investir. A gente está trazendo um blockchain especial aí para poder trabalhar em cima da tokenização imobiliária. Muito bem, um abraço para você, meu amigo Leandro Caruso. Francisco também participou. Meu amigo Antônio Carlos da ACT trouxe as novidades do Home Act. E meu amigo Léo James, tapetes e persianas é na tríade. Vidros, aquele que nem o ponto 40 passa, é na Artinelli com Gilberto, o rei dos vidros. Um abraço para você, meu amigo Gilberto. Léo James, prazer de novo estar nessa belíssima tríade fazendo este programa daqui. Meu amigo, o prazer foi todo nosso. Grande satisfação receber mais uma vez o Radar. E como o Leandro falou aqui, para quem gosta de matemática, o programa 127, né? Reduzindo o número, dá 10, que dá 1 no final é a liderança. O 1 da liderança. E como disse Alexandre, mencionou também aqui finalmente sobre princípios. Realmente acho que é o que norteia. Peraí, eu vou deixar para a Jéssica falar sobre princípios. Está aí uma pessoa adequada para falar sobre princípios. Mas gostaria de agradecer, meu amigo, e lembrando que Hunter Douglas é na tríade. Não tenha dúvida. Tenho 2 minutinhos para finalizar o programa. Peraí. Diga. Peraí. Eu quero mandar um beijo para minhas 2 princesas que estão em casa, Fabíola e Marina. Maravilhoso. Eu não vi foto do seu aniversário. O negócio deve ter sido bom, né? Saiu. Postaram, rapaz. Postaram. Pois é. Manuel disse que ia me levar e não sei se ele foi. Eu sei que o negócio lá foi alto nível. Um abraço para você de novo. Agradecer também a presença da arquiteta Jéssica Araújo, que faz suas considerações neste finalzinho do nosso programa. Então, uma manhã surpreendente para mim, conhecer essas pessoas que estão aqui na mesa. A gente estava batendo altos papos e uma coisa que eu venho defendendo já há algum tempo também é o consumo consciente, né? E poder escutar e saber que essas pessoas que estão aqui, que estão por trás de grandes empresas, saber um pouco dos princípios deles, para mim é muito importante, porque eu sei o que eu faço como ser humano, como indivíduo, e às vezes a gente fica um pouco desacreditado no coletivo, né? E perceber que grandes empresas têm pessoas como essas que estão compartilhando aqui a mesa, com esses princípios, esses valores, essas preocupações por trás, me traz um certo conforto, um grande conforto e esperança também de que as coisas vão mudar. Então, eu acho que a gente tem que saber buscar se informar muito sobre quem está por trás das coisas, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente consome. E eu estou extremamente feliz em compartilhar aqui com essas pessoas e saber que elas compactuam com os mesmos pensamentos e princípios que os meus. Muito bem, volte sempre, viu? Obrigada. Para participar do nosso programa. Então, estamos chegando pertinho do final. Lembrando que no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez com o nosso Radar Imobiliário, este programa que vai completar no mês de agosto 8 anos no mercado, tentando levar para você informações gerais, informações totais, desde o incorporador, a imobiliária, o negócio, a ACT que participa conosco e traz os caminhos do financiamento, enfim, da busca de mercado, os lançamentos imobiliários que são feitos no dia a dia e todos aqueles que a performance também está enganjada neste projeto. Então, sábado que vem, um encontro marcado mais uma vez aqui na Rádio Metrópole, audiência consagrada deste horário, deste programa na Rádio Metrópole, e sábado estaremos de volta. Um abraço ao companheiro, amigo e sócio Manuel Gomes, que deu uma viajadazinha, a Evana Mármore, a nossa produtora,
competente, Ervana Mármore, um abraço para ela, e também ao meu amigo Caio Hadler nos estúdios e o Wilson Filho aqui nos controles, aqui direto da Trade. 10h58, um abraço a todos e até sábado. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Oferecimento Performance, a evolução da gestão comercial de empreendimentos imobiliários. Queiroz Galvão, MGAE Empreendimentos, Incorporadora Baiana, Classe Cred, Urofísio Prime, Can Ferreira, Empreendimento Natos em Baçaí, Radar da Bahia, Palladium Construtora, SC Incorporadora, Braesa Construtora, Destacol Patrimonial, Inova Empreendimentos, CPL Construtora, Jequitibá Construtora, Ética Empreendimentos, P3 Engenharia, GA Empreendimentos, Caroso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos, APS Engenharia Estratégica.